Uma jovem garota está em pé nervosa em um tribunal lotado, sua voz mal audível, enquanto explica por que sua mãe faltou a mais uma audiência de custódia. O juiz se inclina para a frente, a paciência se esgotando quando ela afirma que a mãe é uma Navy SEAL. Risadas irrompem. O juiz, ele próprio, um ex-militar da Marinha, fixa nela um olhar frio. Não existem mulheres na Navy SEALs, declara firmemente. Quando as lágrimas começam a surgir nos olhos da menina, as portas do tribunal se abrem. O silêncio cai instantaneamente. De qual cidade do mundo você está assistindo a este vídeo hoje? Se esta história tocar, você considere se inscrever para mais momentos em que a verdade prevalece contra todas as probabilidades. O tribunal revestido de mogno do condado de Filadélfia carregava o peso de 100 anos de julgamentos. A luz filtrava pelas janelas altas, capturando partículas de poeira que dançavam acima dos procedimentos como testemunhas silenciosas. Na mesa do autor, Lennox Blackwood ajustou a gravata nervosamente. O professor de história da Temple University parecia não ter dormido por dias, seus olhos constantemente se voltando para a filha. Wren Blackwood sentou-se ao lado da advogada do pai com a quietude composta de quem já se acostumara a situações difíceis. Diferente da maioria das crianças de sua idade em tribunais, ela não se mexia inquieta. Seu cabelo escuro estava preso em uma trança bem feita e em seu pescoço pendia um pingente incomum em forma de bússola, que seus dedos ocasionalmente traçavam em padrões específicos. O juiz Harrison Prescott entrou e o oficial de justiça pediu a todos que se levantassem. A postura militar do juiz era inconfundível, costas eretas, movimentos econômicos, olhar avaliador. Sua reputação o precedia 20 anos como oficial da JAG, antes de ingressar na magistratura com pouca paciência para o que chamava de teatros civis. Estamos aqui para continuar a audiência de custódia de Wren Blackwood, anunciou o juiz Prescott, examinando os documentos. Entendo que a ré está novamente ausente. A advogada da parte contrária, Meredith Vance, levantou-se. Sim, meritíssimo. A senhora Calloway Blackwood não compareceu pela terceira vez consecutiva, demonstrando ainda mais o padrão de ausências que documentamos nos últimos 8 anos. O advogado de Lennox apresentou provas das ausências inexplicáveis de Calloway, aniversários perdidos, reuniões de pais e mestres, visitas ao hospital quando Wren teve pneumonia aos 7 anos. O quadro pintado era de negligência materna. Meritíssimo, disse o advogado de Lennox. O Sr. Blackwood tem sido o pai constante na vida de Wren. Ele nunca perdeu um evento escolar, consulta médica ou recital. Enquanto isso, a Sra. Blackwood desaparece por meses a fio com comunicação mínima. Acreditamos que a custódia total deve ser concedida ao Sr. Blackwood, com visitas supervisionadas para a Sra. Blackwood, quando ela decidir se fazer presente. O juiz Prescott assentiu fazendo anotações. Senhora Vance, seu argumento. Meritíssimo, tentamos garantir a presença da Sra. Blackwood nestes procedimentos várias vezes. O padrão de ausências fala por si. Ela alega que o trabalho a impede de comparecer, mas não fornece documentação, contatos de supervisores, nem uma explicação consistente sobre a natureza desse trabalho. Acreditamos que isso demonstra uma falta fundamental de priorização do bem-estar da filha. O juiz Prescott voltou sua atenção para Wren. Gostaria de ouvir a menor. Wren Blackwood, aproxime-se do banco das testemunhas. Wren caminhou até o estrado com uma compostura incomum para uma menina de 12 anos. Depois de prestar juramento, sentou-se com as mãos pousadas no colo, tocando ocasionalmente o pingente de bússola. Wren, o juiz Prescott, inclinou-se levemente para a frente, o tom suavizando um pouco. Você pode contar ao tribunal sobre o seu relacionamento com sua mãe. Os dedos de Wren encontraram o pingente. Ela me ama. Ela nem sempre pode estar aqui, mas não é porque não quer. E por que ela não pode estar aqui? Ela explica suas ausências para você. Ela não pode dizer para onde vai. A voz de Wren permaneceu firme. É confidencial.
Um murmúrio percorreu o tribunal. A sobrancelha do juiz Prescott se ergueu levemente. Confidencial repetiu. O que exatamente sua mãe faz como trabalho? Ren hesitou os dedos traçando um padrão no pingente que lembrava um código de sinal militar. Ela olhou para o pai que fez um leve aceno quase imperceptível. Ela serve em um programa especial da Marinha, disse Ren, a voz clara apesar da suavidade. Ela é uma das primeiras mulheres Navy SEALs. O tribunal explodiu em risadas mal contidas. A boca do juiz Prescott se contraiu, não conseguindo esconder completamente a descrença. A advogada da parte contrária nem tentou esconder o sorriso. Mocinha, disse o juiz Prescott, retirando os óculos com uma paciência teatral. Eu aprecio a imaginação, mas isto é um tribunal. Servi 20 anos na Marinha dos Estados Unidos. Não existem mulheres na Navy SEALs. Esse programa não existe, concluiu o juiz. As risadas aumentaram. As bochechas de Ren ficaram vermelhas, mas seus olhos permaneceram firmes. Ela é, insistiu Ren em voz baixa. Eu não estou mentindo. Este tribunal não aprecia invenções mesmo vindas de crianças, continuou o juiz Prescott, a voz sobrepondo-se ao riso que aos poucos diminuía, especialmente quando essas invenções desonram os verdadeiros militares que sacrificam suas vidas diariamente por nossas liberdades. Lennox se levantou, o rosto corado de raiva. Meritíssimo, por favor, minha filha não é mentirosa. Senhor Blackwood, controle-se, ou eu o considerarei em desacato, advertiu o juiz Prescott. Agora, mocinha, darei a você outra chance de explicar as ausências de sua mãe com a verdade. A compostura de Ren finalmente cedeu, sua voz vacilando. Estou dizendo a verdade. Minha mãe serve ao nosso país. Ela não pode dizer para onde vai ou o que faz, mas ela me ama, e é uma heroína, e ninguém acredita em mim. O juiz Prescott suspirou, fazendo outra anotação. Senhora, vence seu contra-interrogatório. A advogada da parte contrária aproximou-se com um sorriso simpático que não alcançou os olhos. Ren, sua mãe pediu para você dizer essas coisas sobre ser uma Navy SEAL. Não, a resposta de Ren foi imediata. Ela nunca me disse diretamente. Eu descobri sozinha. Você descobriu sozinha, repetiu a senhora Vance, cética. Como exatamente? Encontrei o diário de treinamento dela quando tinha 8 anos e ouvi suas conversas em chamadas seguras. Ela tem cicatrizes e calos que combinam com o treinamento de operações especiais e sabe coisas sobre operações navais que pessoas comuns não sabem. Então você tem espionado sua mãe, sugeriu a senhora Vance. Protesto, interveio o advogado de Lennox. Intimidação da testemunha. Aceito a objeção, disse o juiz Prescott. Senhora Vance, reformule a pergunta. Miss Vance ajustou a postura. Ren, seu pai sugeriu a você que sua mãe poderia estar envolvida em operações militares secretas. Não, Ren balançou a cabeça. O papai também não sabe. Ele só sabe que ela trabalha para o governo, e não pode falar sobre isso. Então, nenhum dos seus pais realmente lhe disse que sua mãe é uma Navy SEAL. E mesmo assim, você pede que este tribunal acredite que isso é verdade. Eu sei que é verdade, disse Ren, a voz recuperando a força. Só porque os adultos não contam algo, não significa que você não possa descobrir. Um oficial do tribunal aproximou-se apressadamente do juiz, interrompendo o interrogatório. Sussurrou algo em seu ouvido. A expressão do juiz mudou sutilmente. Primeiro confusão, depois incredulidade. Depois algo impossível de ler. Este tribunal fará um recesso de 10 minutos, anunciou abruptamente. Advogados, aproximem-se do banco antes de sair. Enquanto os advogados se reuniam, Ren voltou para o assento ao lado do pai. Lennox passou o braço em torno dos ombros da filha e sussurrou algo em seu ouvido. Ela balançou a cabeça, ainda segurando o pingente de bússola. O que está acontecendo, Lennox? Perguntou a advogada quando ela retornou. Não tenho certeza, respondeu ela confusa. O juiz recebeu algum tipo de notificação. Ele pediu que todos permanecêssemos no tribunal durante o recesso, mas não explicou por quê.
Os minutos passaram lentamente. As pessoas na galeria cochichavam entre si, lançando olhares ocasionais para Wren e Lennox. A advogada da parte contrária remexia os papéis nervosamente, conferindo o relógio repetidamente. Exatamente 10 minutos depois, o juiz Prescott retornou sua postura visivelmente alterada. Ele se sentou lentamente, organizando os papéis diante de si, com movimentos deliberados. Antes de continuarmos, começou a voz cuidadosamente neutra. Fui informado de que receberemos um testemunho adicional relevante para este caso. O tribunal acomodará esta testemunha como prioridade. A senhora Vance se levantou. Meritíssimo, não fomos notificados sobre nenhuma testemunha adicional. Solicitamos tempo para preparar o contra-interrogatório. Pedido anotado. A advogada respondeu o juiz Prescott. Entretanto, dadas as circunstâncias, permitirei este depoimento imediatamente. Vocês entenderão em breve. Ele fez um sinal para o oficial de justiça, que se dirigiu às portas do tribunal e as abriu com um gesto formal. As pesadas portas do tribunal se abriram com precisão militar. Comandante Callaway Blackwood surgiu no batente usando o uniforme azul marinho de gala impecável, medalhas e insígnias brilhando sob a luz. Sua presença impunha a atenção imediata, ombros retos, queixo erguido, olhar firme. Ela não era particularmente alta, mas algo em sua postura a tornava imponente. Atrás dela estavam 6 Navy SEALs em formação. 3 homens e 3 mulheres também. Em uniforme de gala, rostos impassíveis, postura perfeita. As risadas que haviam preenchido a sala minutos antes evaporaram como orvalho sob o sol forte. O silêncio foi tão completo que o som dos passos medidos da comandante Blackwood ecoou enquanto ela caminhava pelo corredor central. O juiz Prescott levantou-se lentamente de seu assento. Seus olhos fixaram-se nas insígnias e medalhas que contavam uma história que ele não acreditara ser possível. Seu rosto perdeu a cor. A autoconfiança anterior foi substituída por algo próximo à reverência. Os SEALs seguiram Callaway em passo perfeito, seus movimentos sincronizados, criando um ritmo visual que manteve o tribunal hipnotizado. Eles formaram uma linha atrás da mesa da parte ré. Em posição de descanso de desfile, os olhos de Wren se arregalaram, sua mão caindo do pingente, enquanto observava a mãe se aproximar. Lennox permaneceu imóvel, a expressão uma mistura complexa de alívio e incerteza. A comandante Blackwood parou à distância apropriada do estrado e fez uma saudação perfeita. Comandante Callaway Blackwood, Marinha dos Estados Unidos, apresentando-se conforme ordenado meritíssimo. O juiz Prescott retribuiu a saudação automaticamente o reflexo militar, sobrepondo-se à persona judicial. O tribunal permaneceu em silêncio, todos os olhos fixos na figura imponente diante do juiz e nos 6 SEALs uniformizados atrás dela. Permissão para me aproximar, meritíssimo, pediu a comandante Blackwood, a voz clara e controlada. O juiz Prescott apenas assentiu, aparentemente sem palavras. A comandante caminhou para a frente e entregou uma pasta lacrada ao oficial de justiça, que a levou ao juiz. Estes documentos foram desclassificados esta manhã especificamente para esta audiência, senhor. Eles devem explicar minhas ausências e confirmar o depoimento da minha filha. O juiz recebeu a pasta com um leve aceno, sua antiga certeza visivelmente abalada. Abriu-a com cuidado, ajustando os óculos enquanto começava a ler. Seus olhos se arregalaram progressivamente a cada página virada. Enquanto o juiz examinava os documentos, a unidade de SEALs moveu-se em perfeita sincronia para ficar atrás de Wren, uma parede viva de proteção e validação. Uma deles, a tenente Tahira Okafor, pousou brevemente a mão no ombro de Wren antes de retomar sua posição. Os dedos de Wren traçaram o padrão em seu pingente uma última vez. Do outro lado do tribunal, a mão de sua mãe repetiu o mesmo gesto ao lado do corpo, uma linguagem privada entre elas, agora visível para todos. A advogada Meredith Vance remexia-se desconfortável em sua cadeira
embaralhando papéis sem propósito, claramente despreparada para esse desdobramento. Lennox Blackwood observava a cena com uma expressão complexa, mistura de orgulho, mágoa e alívio. Após vários minutos de silêncio quebrado apenas pelo som das páginas, o juiz Prescott finalmente ergueu o olhar dos documentos. Seu rosto havia se transformado à zombaria anterior, substituída por algo próximo à reverência. O tribunal fará um recesso de 30 minutos, anunciou a voz ligeiramente trêmula. Quando retornarmos, esta audiência continuará em meu gabinete com presença limitada. Apenas a comandante Blackwood, o Sr. Blackwood, os advogados de ambas as partes e a menor. Enquanto as pessoas deixavam o tribunal, muitas lançando olhares de relance para os SEALs que permaneciam em posição de sentido, Wren finalmente se moveu. Ela caminhou diretamente até a mãe, parando a poucos centímetros de abraçá-la, compreendendo instintivamente que em uniforme e em formação, certos protocolos precisavam ser mantidos. A comandante Blackwood olhou para a filha e, por um breve momento, a rigidez militar suavizou-se. Você manteve a fé, disse ela em voz baixa. Sempre, respondeu Wren. O oficial de justiça aproximou-se. Comandante, o juiz providenciou uma sala de conferências onde sua unidade pode aguardar confortavelmente. A comandante Blackwood assentiu. Obrigada. Ela se voltou para sua unidade. À vontade. Tenente Okafor, você me acompanhará até o gabinete do juiz. Os demais permaneçam de prontidão. Os SEALs reconheceram a ordem com acenos precisos e saíram atrás do oficial de justiça. A Tenente Okafor permaneceu em posição de descanso próximo à comandante. No tribunal quase vazio, Lennox finalmente aproximou-se da esposa. Parou a alguns passos de distância, a expressão reservada. 8 anos, disse baixinho. 8 anos sem saber, vendo Wren se perguntar se você se importava. Eu sei, respondeu Calloway, a voz igualmente suave, mas firme. E vou responder por isso, mas não aqui, não agora. Lennox assentiu uma vez, depois olhou para a Tenente Okafor e para os demais SEALs que aguardavam perto da porta. Então é tudo verdade. Tudo o que Wren disse. Ela é mais observadora do que imaginávamos, disse Calloway, um leve orgulho na voz. Ela juntou as peças anos atrás. Nunca me disse nada até recentemente. Wren ficou entre os pais, ainda sem tocar em nenhum deles, os olhos indo de um para o outro. Eu sabia que você não acreditaria em mim, pai. Ninguém acreditaria. Por isso nunca contei o que descobri. Antes que Lennox pudesse responder, o oficial de justiça retornou. O juiz Prescott está pronto para vocês agora. O gabinete do juiz Prescott era decorado com lembranças militares e livros de direito, 2 mundos que moldaram sua identidade. Ele estava sentado atrás da mesa, os documentos confidenciais abertos diante de si, a certeza anterior substituída por humildade. Por favor, sentem-se, disse, indicando as cadeiras dispostas diante de sua mesa. A Tenente Okafor posicionou-se perto da porta em postura de descanso de desfile. Quando todos se acomodaram, o juiz Prescott pigarreou. Comandante Blackwood, devo um pedido de desculpas à sua filha. Estes documentos confirmam a existência do programa que ela descreveu, uma iniciativa classificada para integrar mulheres nas forças de operações especiais, incluindo um protocolo SEAL modificado de treinamento. A comandante Blackwood sentou-se com a postura perfeita, o semblante profissional. O programa está ativo há 7 anos, meritíssimo. Fui uma das primeiras candidatas selecionadas. O que explica suas ausências, o juiz Prescott assentiu. Sim, senhor. Foram implantações, ciclos de treinamento, missões que não podem ser discutidas. Meu serviço exigia sigilo absoluto até mesmo da minha família. O olhar de Calloway voltou-se para Lennox. Meu marido só foi informado de que eu estava em missões confidenciais. A natureza dessas missões permaneceu em segredo. Lennox passou a mão pelos cabelos. Eu entendia que ela estava servindo, mas a duração e a frequência das ausências
tornaram-se impossíveis de explicar para Wren. Quando Calloway não pôde nem ligar durante emergências quando perdeu a internação de Wren por pneumonia à sua formatura na escola primária, pensei que ela simplesmente tivesse escolhido a carreira em vez da família. Eu servi meu país ao custo de servir minha filha, disse Calloway, a primeira rachadura surgindo em seu comportamento profissional. Estou aqui para corrigir esse desequilíbrio. O juiz Prescott voltou-se para Wren. Como você soube do verdadeiro papel de sua mãe? Estes documentos indicam que essa informação era classificada no mais alto nível. Wren tocou o pingente. Ela nunca me contou diretamente, mas encontrei o diário de treinamento dela quando tinha 8 anos. Não dizia SEAL em lugar nenhum, mas tinha distâncias e tempos de natação, exercícios de combate, nomes de instrutores que eu pesquisei depois. E ouvi coisas quando ela estava em chamadas seguras. Eu juntei tudo. E você guardou o segredo dela, disse o juiz Prescott. Agora com respeito mesmo quando ninguém acreditava em você. Algumas coisas são mais importantes do que ser acreditada, respondeu Wren simplesmente. Comandante? Continuou o juiz. Estes documentos explicam sua ausência hoje e nas audiências anteriores. O que eles não explicam? É porque a senhora escolheu aparecer agora, e com sua unidade. O programa continua classificado, e ainda assim, a senhora fez uma declaração muito pública ao aparecer neste tribunal. Calloway endireitou-se na cadeira. Senhor, nossa unidade completou sua última missão há 3 semanas. A existência do programa está sendo desclassificada em etapas, com informações limitadas se tornando públicas no próximo mês. Quando soube da audiência de custódia de hoje e da linha de questionamento que minha filha estava enfrentando, solicitei desclassificação parcial de emergência ao meu oficial comandante. Foi concedida esta manhã. Ela colocou outro documento na mesa do juiz. Isto me autoriza a confirmar meu papel no programa e a reconhecer a existência de operadoras femininas nas Forças Navais de Operações Especiais. Os detalhes de nossas missões, protocolos de treinamento e capacidades permanecem classificados. E a presença de sua unidade hoje, perguntou o juiz Prescott. Eles se ofereceram, senhor, para apoiar a mim e a minha filha, para ajudar a corrigir uma injustiça feita a Wren pelo sigilo que nossa missão exigia. A tenente Okafor falou pela primeira vez. Permissão para falar, meritíssimo. O juiz Prescott assentiu. Nossa unidade funciona como uma família, senhor. A comandante Blackwood nos liderou em situações que não posso descrever, mas que testaram todos os limites da resistência humana. Quando soubemos que a filha dela estava sendo desacreditada, ridicularizada por dizer a verdade sobre a mãe, solicitamos unanimemente aparecer para testemunhar. O juiz Prescott assentiu lentamente e então se voltou para Lennox. Senhor Blackwood, isso muda significativamente o contexto de sua petição de custódia. Deseja prosseguir? Lennox olhou para sua esposa, depois para a filha. Eu não sei. Entrei com o pedido de custódia porque acreditava que Wren precisava de estabilidade e previsibilidade. Achei que Calloway estava escolhendo se ausentar. Agora descubro que ela serviu de maneiras que eu não poderia imaginar. Preciso de tempo para processar isso. Meritíssimo, interveio Calloway. Se me permite, solicitei transferência para operações de treinamento. Ainda é classificado, mas baseado no país com horários previsíveis. Minha unidade concluiu as missões designadas. Provamos o que precisava ser provado. O juiz Prescott fechou a pasta. Este tribunal levará essas novas informações em consideração. Dada a natureza confidencial de grande parte deste depoimento, estou selando o registro dos procedimentos de hoje. Reconvocaremos em 2 semanas para reavaliar o arranjo de custódia, à luz das novas circunstâncias da comandante Blackwood. Ele se voltou para Wren. Jovem, devo-lhe um pedido de desculpas. Você demonstrou-nos uma coragem notável hoje, mantendo-se fiel à verdade, mesmo quando desacreditada por autoridades, inclusive por mim. Essa é uma qualidade rara. Wren assentiu, aceitando o pedido de desculpas com a mesma compostura que mostrara durante todo o tempo. Se não houver mais nada,
disse o juiz Prescott. Esta audiência está encerrada até 2 semanas a partir de hoje. Comandante Blackwood, por favor, transmita meus respeitos à sua unidade. Ao saírem do gabinete do juiz Wren, caminhou entre os pais sem tocar em nenhum deles, mas mais próxima do que antes. O restante da unidade SEAL aguardava no corredor em posição de sentido quando a comandante Blackwood apareceu. À vontade, disse ela. O juiz selou os autos e suspendeu a audiência até novo aviso. Obrigada pela presença de todos hoje. A tenente Okafor deu um passo à frente. Permissão para falar livremente, comandante Calloway assentiu. Sua filha tem o que é preciso para se tornar uma operadora, disse Okafor com um pequeno sorriso, observadora, disciplinada, corajosa sob pressão. Wren olhou para cima, surpresa e orgulho brilhando em seu rosto. Já basta, tenente, respondeu Calloway, mas havia calor em sua voz. Minha filha escolherá seu próprio caminho quando chegar a hora. Enquanto caminhavam em direção à saída do tribunal, Lennox finalmente quebrou o silêncio. Onde você vai ficar esta noite? Seu apartamento foi alugado há anos. A Marinha providenciou acomodações, respondeu Calloway. Não. A voz de Wren foi firme. Mamãe, venha para casa conosco, por favor. Só por esta noite. Calloway e Lennox trocaram um longo olhar sobre a cabeça da filha. Anos de separação e mal-entendidos pairavam entre eles. Só por esta noite, Lennox concordou por fim. Temos muito o que conversar. Calloway assentiu, depois voltou-se para sua unidade. Dispensados. Apresentem-se na base às 08 ASEL de amanhã. Os SEALs saudaram e partiram movendo-se com a mesma precisão sincronizada que haviam mostrado no tribunal. Apenas a tenente Okafor permaneceu. Comandante, disse ela em voz baixa. A equipe queria que a senhora entregasse isto para sua filha. Ela entregou a Calloway um pequeno objeto, depois prestou continência e se afastou. Calloway olhou para o item em sua palma, uma moeda de desafio com um emblema de operações especiais, modificada com um marcador sutil, conhecido apenas pelos membros do programa. Nós damos isso a quem mantém a fé quando tudo diz para não fazê-lo, explicou colocando a moeda na mão de Wren. Bem-vinda à família. A moeda reluziu na palma de Wren, uma validação tangível da verdade que ela sempre soubera e protegera. A casa dos Blackwood ficava em uma rua tranquila de um subúrbio da Filadélfia, uma construção colonial com um balanço na varanda e uma cesta de basquete na entrada. Calloway parou nos degraus da frente, absorvendo a visão de um lugar que visitara apenas esporadicamente nos últimos 8 anos. Papai repintou no verão passado, disse Wren, percebendo o olhar da mãe. Eu ajudei com o acabamento. Lennox destrancou a porta e abriu caminho. Está diferente por dentro. Reformamos a cozinha há 2 anos. Calloway assentiu e entrou seus movimentos ainda precisos e econômicos, mesmo em um ambiente civil. Ela havia trocado o uniforme de gala por roupas casuais, jeans escuros e uma camisa simples. Mas a postura militar continuava inconfundível. A casa parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. Fotos de família revestiam as paredes, documentando o crescimento de Wren, torneios de futebol, feiras de ciências, recitais de piano. Calloway parou diante de cada uma, estudando os momentos que havia perdido. Eu guardei álbuns para você, disse Lennox em voz baixa, com datas e descrições. Estão no seu escritório. Calloway virou-se para ele, surpresa evidente. Você manteve meu escritório. Pareceu importante, respondeu ele com um leve encolher de ombros. Para quando você voltasse. Wren desapareceu no andar de cima e retornou com uma pequena caixa de madeira. Eu também guardei coisas, disse colocando-a sobre a mesa de centro. Coisas que achei que você gostaria de saber. Calloway sentou-se no sofá e abriu a caixa com cuidado. Dentro havia uma coleção de lembranças, boletins escolares, certificados, medalhas de competições de natação, bilhetes escritos à mão. Você nada competitivamente? Perguntou Calloway,
levantando uma medalha de ouro. Comecei quando tinha 9 anos, respondeu Ren com um aceno. Sou melhor em longas distâncias. O treinador diz que tenho resistência incomum para a minha idade. Um leve orgulho coloriu sua voz. Calloway passou os dedos pela medalha. Sua avó era uma campeã de natação, minha mãe. Ela teria se orgulhado. Eu sei, disse Ren. Papai me contou. Ele fala muito sobre sua família. Quer ter certeza de que eu saiba de onde venho dos 2 lados. Lennox foi para a cozinha. Vou preparar o jantar. Vocês duas têm muito o que colocar em dia. Quando ele saiu, Ren sentou-se ao lado da mãe, ainda mantendo uma pequena distância entre elas. Valeu a pena? Perguntou em voz baixa. O que você faz? Valeu a pena perder tudo o que está nessa caixa, Calloway. Considerou a pergunta com a seriedade que ela merecia. Pelo país, sim. Pelo programa, pelas mulheres que virão depois de nós, sim. Ela olhou diretamente para a filha. Para você e para mim, pessoalmente, não. Essa é a parte mais difícil do serviço, às vezes conciliar o bem maior com o custo pessoal. Ren assentiu, absorvendo as palavras. E os outros SEALs? Eles têm família. Alguns têm. A Tenente Okafor tem gêmeos de 6 anos. O chefe Martinez tem um marido que pensa que ela trabalha em análise de inteligência naval. O comandante Wilson não tem família por escolha. Como eles conseguem equilibrar tudo? Não perfeitamente, admitiu Calloway. Por isso pedi a transferência. Nossa unidade provou o que precisava ser provado. Agora, operadores mais jovens podem levar esse legado adiante, enquanto alguns de nós focamos em reconstruir as partes da vida que deixamos em espera. Ren tirou a moeda de desafio do bolso, passando o polegar sobre sua superfície. O que este símbolo significa? Aquele que não é a insígnia regular dos SEALs. Ele nos marca como parte da unidade experimental integrada, as primeiras a incluir mulheres. É uma designação de honra e até recentemente de sigilo absoluto. Haverá mais unidades como a de vocês agora? Perguntou Ren. Esse é o plano. Fomos o projeto piloto. 8 anos provando que as mulheres podiam cumprir os padrões, executar as missões, suportar as mesmas condições. O orgulho tingia a voz de Calloway. Não foi fácil. Perdemos candidatas no treinamento, enfrentamos resistência de unidades tradicionais, lidamos com ceticismo em todos os níveis. Como o juiz hoje comentou Ren. Exatamente. Mas os resultados falam por si. Nossa unidade tem uma das maiores taxas de sucesso em missões da história das operações especiais. Da cozinha vinham os sons de Lennox preparando o jantar, o ritmo familiar das facas e o tilintar das panelas, criando um contraponto doméstico à conversa. Papai nunca saiu com mais ninguém, disse Ren de repente. Pessoas o convidaram, mas ele sempre dizia que era casado. Mesmo quando estava mais zangado com suas ausências, ele nunca falou em divórcio. A expressão de Calloway suavizou. Seu pai é um homem de princípios. Ele acredita no compromisso. Ele acreditou em você, corrigiu Ren. Mesmo sem entender, ele acreditava que devia haver uma razão. Ele só não conseguia conciliar isso com o que era melhor para mim. Daí, a audiência de custódia Calloway assentiu. Entendo a razão dele. No lugar dele, eu poderia ter feito o mesmo. Você vai ficar agora. Ficar mesmo, Ren? Perguntou a questão pairando entre elas como algo frágil. Minha nova designação é no Centro de Guerra Especial Naval na Virgínia. Fica a 3 horas de carro, mas eu poderia voltar para casa nos fins de semana algumas noites durante a semana. Nada de mais implantações de 6 meses. Nada de perder aniversários. Calloway hesitou. Se é isso que vocês dois querem. A resposta de Ren foi interrompida por Lennox, chamando-as para o jantar. A mesa estava posta para 3, uma cena tão comum e ao mesmo tempo tão rara na casa dos Blackwood, que carregava um significado especial. Eles comeram em um silêncio que gradualmente se transformou em conversa cautelosa, assuntos neutros sobre o bairro, a escola de Ren, o mais recente projeto de pesquisa de Lennox sobre a história naval durante a Guerra da Independência.
Você poderia ter me consultado nesse, comentou Calloway, com o mais leve dos sorrisos. Pensei em entrar em contato através do seu contato oficial, admitiu Lennox. Mas pareceu trivial comparado ao que você estava fazendo. Nada no seu trabalho é trivial, respondeu ela. Seu último livro está na verdade na lista de leitura recomendada para oficiais navais agora. Lennox ergueu os olhos surpreso. Você sabe do livro Acompanho Sua Carreira à Minha Maneira, disse Calloway. Mesmo quando não podia estar aqui. Depois do jantar, Wren ajudou a limpar a mesa e então anunciou que tinha lição de casa para terminar. Ela hesitou ao pé da escada. Mamãe, você ainda estará aqui de manhã? Sim, prometeu Calloway. Só me apresento à tarde amanhã. Wren assentiu satisfeita e subiu deixando os pais sozinhos, com anos de palavras não ditas entre eles. Lennox serviu 2 taças de vinho e conduziu o caminho até a varanda dos fundos. O ar da noite trazia o primeiro sopro de frescor do outono. O jardim abaixo estava bem cuidado, mas já mostrava sinais da mudança de estação. Ela é extraordinária, disse Calloway, após um longo momento de silêncio. Você fez um trabalho incrível criando-a. Ela é como você em tudo o que importa, respondeu Lennox. Determinada, íntegra, observadora e sim teimosa como o diabo. Calloway reconheceu com um leve aceno. Perdi tanta coisa. Os documentos que você viu hoje no tribunal só arranharam a superfície do que temos feito. A importância do programa, o que ele significa para as mulheres nas operações especiais daqui para frente, é difícil exagerar. Eu não duvido, disse Lennox. O que me incomodou não foi a importância do seu trabalho, mas o custo para Wren. E para você? Acrescentou Calloway em voz baixa. Sou adulta. Fiz minhas escolhas de olhos abertos quando me casei com você sabendo do seu compromisso com o serviço. Lennox olhou para o jardim. Wren não teve essa escolha. Não teve. E isso é algo com que vou ter que fazer as pazes. Calloway virou-se para ele. E agora, Lennox? O que acontece com o caso de custódia? E conosco? O caso de custódia é simples. Com sua nova designação em território nacional, não há razão para alterar o arranjo atual. Você continua sendo a mãe dela. Continua tendo a custódia legal junto comigo. Ele tomou um gole de vinho. Quanto a nós, isso é mais complicado. 8 anos é muito tempo vivendo vidas separadas. Sim, respondeu Calloway. A voz sem contestação, apenas reconhecimento. Não vou fingir que posso voltar e retomar de onde paramos. Sei muito bem o que as missões de combate fazem com os relacionamentos, como mudam as pessoas. Não sou a mesma mulher que partiu, e você não é o mesmo homem que ficou. Não concordou Lennox. Mas talvez isso não seja o que mais importa. O que importa é se as pessoas que nos tornamos ainda combinam de alguma forma pelo bem de Wren, se nada mais. Pelo bem de Wren, assentiu Calloway. E talvez, eventualmente, pelo nosso próprio bem também. Eles permaneceram em silêncio, enquanto a escuridão se instalava sobre o jardim. A distância entre eles no balanço da varanda era tanto física quanto metafórica, mas de alguma forma menos vasta do que havia sido naquela manhã. 2 semanas depois, eles retornaram ao tribunal. Desta vez, Calloway chegou com a família, não com sua unidade. Ela usava o uniforme de serviço em vez do de gala. A roupa menos formal ainda estava impecável, mas sinalizava um tipo diferente de presença. A postura do juiz Prescott havia passado por uma transformação completa. Ele os recebeu em seus aposentos com respeito que beirava a deferência, especialmente em relação a Wren. Eu revisei o acordo de custódia emendado que vocês apresentaram, disse ele assim que se sentaram. Custódia física e legal, conjunta com a residência principal da comandante Blackwood, sendo o lar da família para fins de matrícula escolar e estabilidade da menor. A nova designação da comandante Blackwood permitirá presença regular em casa, com ausências programadas para rotações de treinamento, todas descritas no adendo. Está correto, sim, meritíssimo. Confirmaram ambos os pais.
E o juiz voltou-se para Wren. Você também revisou este acordo? Revisei, senhor, respondeu ela. Funciona para nossa família. Muito bem. Dadas as circunstâncias e o acordo entre as partes, não vejo razão para não aprová-lo. Ele assinou o documento com um floreio. Este caso está oficialmente resolvido para a satisfação do tribunal. Ao saírem do tribunal, Wren caminhava entre os pais nos largos degraus de pedra. O sol de outono banhava a cena em luz dourada tão diferente do dia tenso de sua última aparição. A tenente Okafor esperava ao pé dos degraus sem uniforme, mas ainda reconhecível por sua postura. Ela fez um aceno respeitoso para a família. Comandante disse só queria avisar que estaremos prontos para a senhora amanhã, no centro de treinamento. Tudo está preparado para o novo programa. Obrigada, tenente, respondeu Calloway. Estarei lá às 07 Health. Quando Okafor se afastou, Wren olhou para a mãe. Que novo programa? Aquele que eu vou comandar, explicou Calloway. Treinando a próxima geração de operadoras de forças especiais, dando continuidade ao que nossa unidade começou. Você vai contar a ele sobre mim, perguntou Wren. Sobre a garota de 12 anos que descobriu um programa ultra-secreto e guardou isso para si por anos, que enfrentou um tribunal cheio de descrença, apenas com sua convicção. Calloway sorriu uma expressão plena e rara que transformou seu rosto. Pode apostar que sim. Você será a lição número 1 em habilidades de observação e segurança operacional. Lennox riu, o som surpreendendo a todos pela naturalidade. Exatamente o que o ego dela precisa. Enquanto caminhavam em direção ao carro, Wren entre eles, ela estendeu as mãos e segurou as dos pais, criando uma conexão física entre os três pela primeira vez em anos. Lar? Ela perguntou. Uma pergunta que significava mais do que sua única sílaba sugeria. Calloway apertou a mão da filha, encontrando os olhos de Lennox sobre a cabeça de Wren. Algo passou entre eles, um entendimento que transcendia as complicações do passado e reconhecia o trabalho que ainda viria. Lar confirmou Calloway uma promessa em sua voz que não existira antes. Atrás deles, o tribunal erguia-se imponente contra o céu de outono. Um lugar onde a verdade finalmente superara as suposições, onde o julgamento cedeu à compreensão e onde um tipo diferente de justiça prevalecera. Você já conheceu alguém que nunca pediu reconhecimento, mas merecia mais do que qualquer outra pessoa? Às vezes a coragem não está apenas no campo de batalha. Ela está nos sacrifícios silenciosos, feitos por aqueles que amamos, e na fé mantida quando ninguém mais acredita.